E aí, pessoal, tudo bem? Vamos bater um papo sobre bioenergética, uma área da bioquímica extremamente importante. Quando você estuda bioenergética, é um passo que você dá em direção a compreender melhor a bioquímica pelo viés do metabolismo. Então vamos ter uma ideia do que é bioenergética, extremamente importante para o nosso estudo da bioquímica. Bioenergética, a própria palavra já relaciona essas duas entidades. Bios, vida, e energética, energia. Mas qual a relação entre energia e vida? Você está olhando nessa tela que você tem uma bactéria, você tem um protozoário, no caso aí um paramécio, como a gente pode ver aqui, ó. Aqui nós temos uma planta representada pelo abacaxi, e aqui esse bebezão aqui, né, representando os seres humanos. Nós estamos falando de bioenergética. E por que bioenergética em relação à bioquímica? Pense, todos esses seres que estão representados nessa imagem são altamente complexos. Sim, todos eles. Imagina como você vai construir uma vida com uma bactéria. Imagina qual a complexidade que deve existir para você unir todos os elementos de uma forma tão harmônica e fazer surgir uma vida com a bactéria. E assim para todos os seres vivos, do mais simples, do menos derivado, como nós falamos, até o mais complexo, se você considerar o ser humano. São seres altamente complexos, que não é fácil manter estrutura. Por isso, nós vamos entender a relação das fontes de energia, da energia, com a manutenção da vida, da complexidade da nossa vida e de todos os seres vivos que nos rodeiam. Para você entender, vale a pena recapitular um conceito, ou na verdade, dois conceitos, que são os princípios da termodinâmica. Primeiro que nós estamos vendo aqui, ó. Primeiro, a energia do universo ela é constante. Energia não se cria, energia não se perde. Energia, portanto, ela é transferida e transformada. Isso é a base da bioquímica metabólica. Pensa o seguinte, eu não posso criar energia do nada, como também essa energia não é perdida. Se existe uma fonte de energia e ela está lá, ela mesmo sendo transformada em outra energia, ela vai continuar existindo como energia. Então, por exemplo, você está na sua casa e liga o chuveiro elétrico. Aí o chuveiro elétrico tem energia na forma de eletricidade. Essa energia na forma de eletricidade está percorrendo a resistência do chuveiro, aquecendo essa resistência. Então eu transformei energia elétrica em energia térmica. A água, ao passar pelo chuveiro vai entrar em contato com essa resistência que está aquecida, automaticamente vai aquecer essa água. Então eu transferi a energia térmica agora para a água e a água fica quente. Então você viu, eu primeiro transformei uma energia elétrica em energia térmica, depois eu transferi a energia térmica para a água, aquecendo a água. Então, prova-se que a energia ela não é perdida, no máximo ela é transferida ou transformada. Isso é extremamente importante. E outro detalhe, a energia não se perde. Está aí no texto, primeira lei da termodinâmica. Então, se eu pegar a somatória que existia ainda de energia elétrica, mais a somatória que existe agora de energia térmica, vai dar a energia inicial que entrou no sistema. Energia não vai ser perdida. Então, se eu tenho uma energia numa forma A e essa energia, parte dela é transformada numa forma B e C, a fonte de energia C agora, somada com a energia B, tem que dar novamente a energia A. Então, imagine que eu tenha 10 joules de energia A. 6 joules foram transformados em energia térmica. 4 joules foram transformados, em energia elétrica. Resultado, eu tenho 4 joules de energia elétrica, mais 6 joules de energia térmica, vão me dar de novo os 10 joules de energia inicial e assim vai. Ou seja, energia não é perdida, ela continua no sistema, muitas vezes sob a forma de outro tipo de energia. E a segunda lei da termodinâmica é a entropia, ou seja, a entropia do universo tende a aumentar. E agora confundiu. Desculpa, Wagner, mas eu não sei o que é entropia. Entropia, como se fosse uma entidade, vamos pensar assim. A entropia quer dizer o quê? O grau de desorganização, que é muito mais fácil desorganizar do que organizar. Eu não entendi. Imagina você na sua casa. Você é muito uma pessoa que tem lá o seu quarto, tá todo organizadinho o seu quarto. Beleza. Agora os dias vão passando e você vai usando a roupa, vai usando os livros, vai usando todo o material que tem no quarto. E quando chega cansado, vai jogando em qualquer lugar isso daí. No final da semana,
você vai ter o quê? Você vai ter um quarto totalmente desorganizado. E agora, se você quiser organizar, você vai ter que investir tempo e energia. Isso mesmo, para você manter algo organizado, você tem que disponibilizar tempo e energia. Só assim algo se mantém organizado. Esse é o princípio, então, 2 da termodinâmica, o segundo princípio da entropia. No universo, a tendência é a desorganização. E quando você desorganiza, é muito mais fácil. Por quê? Porque você não tem que investir tanto tempo e energia. Desorganizar envolve um baixo investimento de tempo e energia. Agora, pegar lá a roupa, dobrar, colocar no armário, organizar os livros por disciplinas, por conteúdo, envolve um tempo muito maior. Então, muito mais fácil você desorganizar do que organizar. Lembre-se disso. Organização requer investimento de energia. E pensa comigo então. Lembra quando eu falei daqueles seres vivos que são complexos, incluindo o ser humano? O ser humano é uma estrutura muito organizada. Os seres vivos são muito organizados, aquele quarto muito organizado. Então, durante os dias, a passagem dos dias, a tendência é como acontece com o nosso quarto, a gente vai desorganizando. Só que no caso do ser humano, se essa desorganização chegar a tal ponto, ou pensando não só no ser humano, como nos seres vivos como um todo, a tendência é que depois de algum dia essa tanta desorganização que ocorre no corpo do ser vivo, incluindo o ser humano, se não for reorganizado, a tendência é a morte, porque no nosso caso, o grau máximo de desorganização é a morte. Então nós temos que constantemente entrar nesse quarto que nós chamamos vida, que é o nosso próprio corpo, e ficar investindo energia para manter organizado. Por isso, bioenergética. É necessário investir energia para manter a organização que mantém a vida. Então olha um exemplo aí que você tem nesse slide. Você está vendo do seu lado esquerdo uma pilha aí de livros totalmente desorganizada. Se você quiser organizar esses livros, você vai ter que investir energia. O investimento de energia que vai fazer com que você tenha a organização. Isso daí já estamos caminhando para o princípio da bioenergética. Então, entropia é o grau de desorganização, a tendência à desordem. Organização envolve investimento de energia. Então aqui, 3 princípios que nós não podemos esquecer. Entropia é o grau de desordem, tendência de desorganizar. Os sistemas desorganizados não se organizam espontaneamente, ou seja, o quarto não vai se organizar sozinho. O seu corpo também não vai. Se ele começar a sofrer danos celulares, danos moleculares, ele não vai se consertar do nada se nada ocorrer, se não houver um investimento de energia, nada disso. Então, a ordem ela não acontece de forma espontânea. A ordem ela exige investimento de energia. E para que uma organização ocorra, você deve então, como nós estamos vendo aí no item C, você deve investir energia. Então a tendência é entropia, a tendência é desordem. Mas como eu vou organizar? Investindo tempo e energia. Isso vale para tudo na nossa vida, vale para o nosso corpo também. Tudo bem? Pensa nisso daí, porque isso é a base da bioquímica metabólica. E teve um cientista chamado Gibbs que acabou equacionando essa relação ordem, desordem, investimento de energia. Isso ficou conhecido como energia livre de Gibbs, já que o cientista era o próprio Gibbs. E ele criou uma fórmula para explicar isso, que não é você ficar decorando a fórmula, vale muito mais você entender essa fórmula. Os princípios que estão envolvidos de acordo com o que nós falamos até agora. Então ele fala que a energia livre de Gibbs, variável de Gibbs, energia livre, ela é uma relação entre a variação de entalpia menos a temperatura vezes multiplicada pela variação de entropia. Wagner, não entendi nada. Resumindo, seria mais ou menos o seguinte, pensando em bioquímica. Se eu tenho uma molécula, se ela vai ser mantida organizada, eu tenho que investir energia. Então a tendência é, se eu quero manter essa molécula organizada, essa estrutura organizada, eu tenho que investir energia, como eu fiz com o meu quarto. Então, o ΔH,
que seria a entalpia, que seria esse investimento de energia, de calor, de tempo de energia, ele vai ser alto. Ele tem que ser maior que o ΔS, que é a tendência a desorganizar. Se eu quero manter organizado, eu tenho que manter aquilo que favorece a organização em maior volume. Ou seja, ΔH, que seria o investimento de energia que eu tenho que colocar, quanto eu tenho que ficar pagando para o sistema para ele se manter organizado, é o ΔH. Então, se eu quero manter algo organizado, muitas vezes eu tenho que ficar pagando muita energia para evitar que o ΔS ganhe e aí eu tenha a liberação dessa energia. Mas em alguns momentos é muito importante que tenha essa liberação de energia. Nós vamos entender daqui a pouco. Mas funciona assim. Se eu quero manter algo organizado, eu tenho que ficar investindo energia. O ΔH vai ser elevado. Se agora eu deixo desorganizar, quem vai acabar surpreendendo aí em maior volume é o ΔS, a entropia. Wagner, eu não entendi qual a relação disso com a vida. A relação é o seguinte: quando algo desorganiza num ser vivo e o ΔS ganha, a energia, lembra a primeira lei? Não se perde. Então aquela energia da desestruturação daquela célula, daquela molécula, então se eu quebrar uma molécula, eu estou desestruturando, estou desorganizando ela. Para ela ficar organizada, ela tinha investimento de energia. Como eu quebrei, a tendência agora é que aquela energia que estava contida, ela seja liberada para o sistema. Então, quando eu desorganizo algo que antes estava organizado, a energia que estava contida naquela molécula, pensando já em bioquímica, que estava contida naquela estrutura celular, quando eu desorganizo ela, eu quebro ela, eu devolvo energia para o sistema, eu libero, como se aquilo tivesse guardado, e quando eu quebro, aquilo é liberado. O ΔS, então, ganha, porque a desordem está ganhando. Nós vamos melhorar esse conceito, mas lembre-se disso. ΔG é igual a ΔH, que seria o investimento de energia que você vai fazer, menos a temperatura vai ser uma constante aí, não vai variar, vai ser em graus Kelvin e lá não vai variar, vezes a tendência a dispersar energia para o sistema porque está desorganizando. Vamos colocar isso em termos mais práticos para você usar na bioquímica. Então, se o ΔG é igual a ΔH menos T vezes ΔS, e nesse primeiro exemplo, o ΔS está ganhando, ele está maior, a tendência então é o quê? Isso que está desorganizando, que eu estou rompendo moléculas, que eu estou quebrando moléculas. Então, como o ΔS está maior, eu estou desorganizando, eu estou liberando energia para o sistema. Então, eu tenho que o ΔG, a continha aqui, vai dar negativa, porque menos ΔS, T ΔS, como o ΔS é o maior aqui nessa situação, o valor de ΔG, ou seja, a energia livre que vai ficar aí no sistema, ela vai ser usada por alguém aí, porque ela nunca vai ser perdida. Então, a energia está livre no sistema, o ΔG, então, portanto, é negativo. Agora, na equação de baixo, ΔG igual ΔH menos T ΔS, só que agora você olhe que o ΔH é maior. Significa que eu estou tentando construir algo, porque se o ΔH é maior, eu estou pensando em formar uma estrutura, manter uma estrutura. E para manter uma estrutura, ΔH significa investir energia. Eu estou investindo energia para manter a organização. Então o ΔG é positivo. Vamos melhorar isso um pouco mais para a gente entender isso na bioquímica? Olha só, se o ΔG é negativo, o que ele libera para o sistema? Hein? Ele libera, quando quebra, ele libera energia. E energia não se perde. Olha que interessante. O que pode acontecer com essa energia? Ela pode ser utilizada para você organizar o sistema. Ou seja, naquele que está precisando de energia, que está precisando de ΔH mais alto, eu posso fazer esse meio campo. Eu posso pegar a energia liberada da quebra de uma molécula e transferir para que eu faça a construção de outra molécula. Eu tenho uma molécula que eu estou quebrando, então eu estou desorganizando. ΔS sobe e libera energia. Aquela energia está ali, pô, ninguém está usando, você não quer? Eu quero. E aí eu uso essa energia para montar moléculas. Então imagine, eu tenho um monte de bloquinho de Lego, quebrei, separei, desorganizei. Quando eu faço isso, ao quebrar, eu libero energia. E essa energia eu posso usar para pegar outros bloquinhos e unir, formando agora uma outra estrutura.
Então veja que essas reações, elas podem sim ser acopladas, interligadas. Já estamos caminhando mais na bioquímica. Então, nós vamos entender o que é a bioquímica, vendo esse viés para entender como ocorrem as reações metabólicas no ser vivo. Metabolismo, Wagner, já ouvi falar muito isso. Minha mãe fala que eu tenho metabolismo lento, eu tenho metabolismo rápido e assim vai. O que é isso? Metabolismo é uma palavra que vem do grego metabole, capacidade de transformar, transformação. Por que isso, Wagner? Porque imagina, o ser humano é um animal que é um ser heterótrofo, ele não é capaz de fazer fotossíntese, nada disso para construir as suas estruturas de forma usando a luz do sol. Nós temos que nos alimentar. Então o que acontece? Quando nós nos alimentamos, os nutrientes, as moléculas, as estruturas que vão nos organizar, elas vêm de um modo químico que muitas vezes não é aquilo que eu quero usar. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar aquela molécula, pode ser uma proteína, um carboidrato, vou ter que quebrar isso, desorganizar no meu corpo e organizar do modo que me seja útil. Eu vou ter que transformar algo que eu comi em algo que me seja benéfico. Isso aí é o metabolismo. E o metabolismo é dividido em dois momentos. Você está vendo o nosso colega médico aqui quebrando tudo, a parede aqui. Ele está realizando o catabolismo. O catabolismo é a quebra. É a hora que você vai quebrar moléculas, degradar moléculas e liberar energia. E a nossa colega aqui está fazendo o quê? Está reconstruindo, está construindo. Síntese é do anabolismo. O anabolismo é uma parte do metabolismo onde você vai usar as moléculas que você tem, a energia que você obteve na quebra de algumas delas, ao serem liberadas essa energia, para montar e te reconstruir todo minuto da sua vida. Então o catabolismo é uma parte do metabolismo que nós chamamos de vias de degradação, de quebra, onde eu desorganizo moléculas, quebro e libero, além das partes dessa molécula, libero energia para ser útil no nosso organismo. E o anabolismo é quando a célula fez o catabolismo, sobrou as moléculas que ela queria, ela obteve energia, ela vai montar estruturas para o corpo. Então, por exemplo, você tem lá a glicose, a molécula de glicose, que está toda montadinha, toda organizada. Se está organizada, lembra, teve investimento de tempo, energia, então está tudo contido ali. Quando eu pego essa glicose, quebro ela, eu desorganizo a glicose e libero energia, catabolismo. A energia dessa molécula de glicose eu posso pegar para unir aminoácidos. Aminoácidos serve para formar proteína. Então agora eu vou organizar aminoácidos em uma estrutura chamada proteína. Se eu vou organizar, eu vou investir energia. Então eu liguei, já aproveitei. Ao mesmo tempo que eu estou quebrando as moléculas de glicose, desorganizando, catabolizando, liberando energia, eu posso pegar essa energia e utilizar para montar uma proteína organizada, ou seja, anabolizar. Catabolismo, degradação. Anabolismo, construção, síntese. Catabolismo, ela é uma série de processos que ocorrem dentro da célula, isso é importante, metabolismo sempre é intracelular, ele vai ocorrer dentro da célula, vai ser ao momento que a célula quebra estrutura, modifica estruturas, obtém dessas estruturas químicas energia e utiliza essa energia para reações onde ela vai construir moléculas, vai construir estruturas que dependem de uma organização. Então ela pega aquela energia liberada no catabolismo e usa no momento da construção das estruturas, da síntese, do anabolismo. Então anabolismo e catabolismo estão integrados, são fases da mesma entidade maior que é o metabolismo. Então aqui nós temos, né, um pequeno exemplo que eu fiz para vocês. Então você tem aqui uma molécula toda organizada, essa molécula está toda organizada, então ela está cheia de energia. Aí o que acontece? Ela sofre um catabolismo, ela sofre uma quebra, uma degradação. Aí libera o que? As moléculas dela e libera a energia que estava mantendo isso daqui unido. Ou seja, ao mesmo tempo eu tenho agora partes de estruturas que eu posso usar para montar alguma outra coisa e também tenho energia. E essa energia é aquela energia livre de Gibbs, lembra? A energia livre que pode ser utilizada. Então eu vou pegar essa energia livre e vou, junto com essa energia livre e com moléculas, estruturas que eu tenha, que eu precise, eu posso agora organizar uma nova estrutura, montar uma nova estrutura. Isso é o anabolismo, a fase de síntese. Os dois momentos interligados
constituem um metabolismo, um processo metabólico. Wagner, eu estou vendo aqui uma chama, né, um calor, um fósforo, o que é isso? Isso é para representar para você o seguinte: quando você quebra uma molécula, parte dessa energia você não consegue aproveitar como energia livre, energia química. Você não consegue transformar tudo na quebra que você tem aqui, obter todas as bolinhas vermelhas não, que estão representando a energia livre. Parte da energia que estava contida aqui, ela é dissipada na forma de calor, porque não dá para conter tudo. Então o que acontece? Se eu somar essa energia representada por essas bolinhas vermelhas, mais a energia representada pela chama aqui, tem que dar a energia total que estava aqui antes. Então, olha, eu tinha uma bolinha vermelha, 2, 3, 4, 5. Aqui apareceram só 3. Opa, estão faltando 2. Não, porque as restantes foram dissipadas na forma de calor, a somatória desse calor, mas essa energia livre dá a energia total que estava antes nesse sistema aqui. Como eu desorganizei, liberou. O que ficou livre eu posso usar nas reações de anabolismo, de síntese. E aquilo que não ficou livre vai ser dissipado na forma de calor. Olha como é interessante isso. Pensa você na esteira, quando você está na esteira correndo, o seu corpo não fica quente? Sabe por que ele fica quente? Porque para você correr na esteira, você tem que ficar quebrando moléculas para liberar energia para você. Catabolismo. Só que nem toda energia liberada na quebra das moléculas vai ficar livre para ser usada como energia química. Parte vai ser dissipada na forma de calor. Por isso seu corpo fica extremamente quente, você começa a transpirar, por quê? Você está catabolizando. Aí você trabalhou, beleza? Quando você vai dormir, muitas vezes, o que vai acontecer? Você vai continuar catabolizando? Sim, só que também você vai começar a anabolizar muita parte de músculo, montar músculo. Por isso vem aí os anabolizantes, aqueles que favorecem a montagem, o anabolismo. Nós falamos o seguinte então, o catabolismo ele é um processo que libera energia. Durante a degradação de moléculas eu libero energia. Então nós falamos que o catabolismo ele é um processo exergônico, aquele que despende, que libera energia para o sistema. Enquanto o anabolismo ele exige que você coloque energia para fazer as reações químicas, para montar o sistema. Então o anabolismo, desculpe, ele é um processo endergônico. Enquanto o catabolismo é exergônico, libera energia, o anabolismo consome energia. Então você tem reações acopladas, reações catabólicas e reações anabólicas. Então nós temos aí, ó, se é endergônico e se é exergônico. Isso, o primeiro aqui, ó, catabolismo, exergônico. Está liberando energia. Segundo, o anabolismo, ele é endergônico, ele precisa da energia. Wagner, então toda energia que eu quebro lá, que tem o catabolismo, se eu catabolizar a glicose, quebrar, se eu catabolizar a gordura, quebrar, vai tudo virar energia livre, química, pronta para o anabolismo? Não. Lembra que parte vai ser dissipada na forma de calor, mas boa parte você vai ter livre para usar nos anabolismos. Vale aquela molécula que eu montei no anabolismo ali. Se eu quebrar ela, você vai estar fazendo um catabolismo dela. E aí o que vai acontecer? Vai ser uma reação exergônica de liberação de energia. É o ciclo da vida. Então nós temos que ΔG igual a ΔH menos T ΔS, onde a energia livre ela depende de inter-relações. O ΔH em entalpia, a variação de entalpia, é aquela energia que eu tenho que investir no sistema. Você vai ter que a entropia, ela libera energia, né? A entropia que é o ΔS e libera parte, agora você entendeu o T, parte dissipa na forma de calor. Quando você tem uma reação química que é exergônica, ela pertence às vias catabólicas, aquelas vias que o ΔG é negativo, que na verdade eu não coloco energia no sistema, eu libero energia para o sistema, é negativo, por quê? Porque é a desordem, eu estou desorganizando a molécula. Está detonando a parede aqui, o médico, é o catabolismo. Já o endergônico significa que é um processo onde eu tenho que investir energia. Onde o ΔH ele é maior, então eu estou falando de construir, de síntese de moléculas. É o processo anabólico, onde a nossa colega aqui médica está reconstruindo, montando estruturas. É a síntese. O anabolismo é o momento da construção de moléculas, da união, da concentração de energia dentro de moléculas, enquanto que o catabolismo são reações que visam a liberação de energia e estruturas, o catabolismo vai unir estruturas, para isso ele vai precisar concentrar energia em moléculas. Nós temos como exemplo
Glicólise e lipólise são processos catabólicos. Lise, já diz tudo, lise vem do grego, quebrar. Então, quando eu quebro, eu catabolizo. Se eu catabolizo, é uma reação exergônica. Então, a via glicolítica, a glicólise, que nós vamos estudar futuramente, é uma via catabólica. Eu tenho que quebrar e ela vai ter um ΔG o quê? No final? Negativo. ΔG negativo não significa que não tem energia, significa que liberou energia para ser usada. Então ela vai render energia para o sistema. Lipólise, lipo é gordura, óleos e gorduras, lipídios. Lise é quebra, então quebra de gordura libera energia para o sistema. Processos exergônicos. E embaixo nós temos aqui, ó, glicogênese e lipogênese. Gênesis remete ao primeiro livro, né, da Bíblia para os cristãos e da Torá para os judeus, por exemplo, onde é relatado a origem do universo, como é montado o planeta Terra, como é construído por Deus o planeta Terra ali e todos os seres vivos. Gênesis é a origem, então glicogênese, originar uma cadeia de moléculas de glicose, criar, unir. Opa, se eu estou unindo, eu estou colocando energia. É um processo anabólico, é um processo endergônico, eu estou guardando energia ali dentro. Lipogênese, construir moléculas de gordura, reservar gordura. Reservando gordura, eu estou guardando energia. Por isso que lipídio e glicogênio são materiais de reserva, porque eles são oriundos de processos de guardar energia, endergônicos. Eles são oriundos do anabolismo. Então, tudo que tiver gênesis tem a ver com construção. Isso é extremamente importante. Então, hoje, agora, nós entendemos que os seres vivos são extremamente complexos. Por quê? Porque eles precisam receber muita energia para se manterem vivos constantemente. Então nós somos um ciclo diário de catabolismo, anabolismo. Libera energia e já usa ali mesmo. Quebra uma molécula para fornecer energia para surgirem novas e manterem novas moléculas. Eu sou um ser vivo complexo. Chegar um momento que eu não consigo fazer essa inter-relação, eu me desorganizo como um todo, que seria a morte do indivíduo. E pasmem você, nós somos parte do Sol, literalmente. Por que nós somos parte do Sol? Presta atenção nesse último slide aqui, ó. Energia é vida. O Sol, ele é fonte primária de energia. E essa energia do Sol é captada principalmente por seres clorofilados, que fazem fotossíntese. Eles transformam energia solar em energia química, aquela que vai ser a futura energia de Gibbs. Então eles conseguem trazer aquela energia em forma de energia de radiação solar e converter, lembra a primeira lei da termodinâmica? Energia não é perdida, ela é transferida e transformada, então está aqui, né? É criada do nada lá. E aí eles convertem em energia química e eles acabam utilizando essa energia química para construir as moléculas deles. Então eles pegam aquela energia do Sol, transformam em energia química e fazem com ela moléculas, ou seja, fazem um anabolismo. Então eles guardam dentro daquelas moléculas que eles constroem muita energia. Como nós não temos capacidade de fazer isso, o que nós fazemos, os animais? Nós vamos e consumimos aquilo que já tem energia, que foi oriunda da fotossíntese. Então nós vamos quebrando aquilo, quebrando e vai liberando energia para nós construirmos as nossas moléculas. E assim vai. Então o herbívoro faz isso quando ele come vegetal. E o carnívoro, ele faz isso quando ele come um animal. Ele come um animal, o animal também montou moléculas que contêm energia, montou via anabolismo. E aí que o leão, nesse caso, está fazendo? Ao consumir, ele libera energia para ele construir as moléculas dele, tá? Isso é extremamente importante. É o ciclo da vida. E tudo começa com a energia do Sol. Tá? Isso é extremamente importante. Então a vida, na verdade, depende do Sol, não só porque você ouve falar, olha, o Sol é importante por causa do calor, tudo isso mas ele é fonte primária para a energia que vai nutrir todos os sistemas biológicos. Então é extremamente importante você ter essa noção. Então, só para fechar, anabolismo e catabolismo são fases do metabolismo. Metabolismo, capacidade transformante, ou seja, isso só ocorre dentro de células, é intracelular. A célula tem capacidade de quebrar moléculas, de modificar moléculas, liberando estrutura e energia via catabólica, exergônica. O ΔG é negativo, porque a entropia está ganhando, eu estou desorganizando. Mas aquela energia nunca vai ser perdida, pode ser utilizada, transferida. E nesse caso vai ser transferida para vias anabólicas,
onde eu vou pegar essa energia e estruturas e vou montar moléculas para me manter vivo. Vou montar minhas proteínas, vou montar meu cabelo, vou montar proteínas para manter meu coração e assim vai. Um belo dia, quando nós morrermos, o que vai acontecer? Nós vamos ser desorganizados por outros seres vivos que vão utilizar nossas estruturas e nossa energia, o ciclo de vida. E só para finalizar mesmo, qual a diferença entre metabolismo e digestão? Metabolismo ocorre intracelular. Digestão pode acontecer intra ou extracelular, mas a diferença é que na digestão a quebra das moléculas que ocorrem no processo digestivo não liberam energia, são apenas quebras de moléculas sem liberação de energia. Para liberar energia tem que ser intracelular e é metabolismo. E nesse caso seria o catabolismo que libera energia e o anabolismo utilizaria essa energia como forma de manter a estrutura corpórea. Então agora você entendeu. Para manter esse quarto, né, esse corpo, essa estrutura organizada, eu preciso constantemente investir energia. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima e vai dar tudo certo sempre. Muito obrigado e tchau, tchau!